Neste momento, uma notícia falsa chinesa sobre o rio Rússia foi amplamente divulgada em Pequim, e Putin manteve-se alinhado com isso. Em Moscou, em voz, a Rússia vai se levantar no Cáucaso, e você vai ficar chocado quando vir o que ele fez. De outro lado, Turquia e Azerbaijão vão apoiar Putin. A Rússia foi expulsa do Cáucaso, e os sinais já são evidentes. A Geórgia vai se alinhar com o Ocidente, cortou todos os laços com o Kremlin, é um triunfo da Ucrânia, uma mega ajuda para nós vinda de um ex-aliado recente da Rússia. Aconteceu algo inesperado. Agora, Putin foi para cima da OTAN, colunas de equipamentos militares na fronteira com a Finlândia. Soldados estão sendo enviados para novas bases militares. O Ocidente toma uma decisão de emergência. Finalmente, os Estados Unidos deram um golpe devastador. Tomahawks neste momento está rasgando uma Mapamundi. Chocolate tranqui. Putin em agonia, vivendo nos últimos dias. Desastria infernal. Os moradores de Belgorod estão em vergonha, e Putin atacou seus próprios interesses. Eliminação dos soldados russos. Essas imagens estão explodindo na internet. A bomba começa a agir. A derrota da Rússia vai acontecer ao vivo. O mundo aplaude tais guerreiros ucranianos. Tudo isso está acontecendo diante de nós. Ponto quente, sensação, Xi Jinping, deu golpe e Putin. Galera, voltando para Pequim. O Kremlin está em choque. E a China se afastou. Moscou esperava apoio. Mas ela caiu na armadilha. Acima de tudo, lixo no mundo. Acima de tudo, lixo no mundo. Pequim se rebaixa. E não na Rússia. A atenção aumenta. E agora a Rússia está se transformando em colônias do gigante chinês. De volta outra vez e outra vez. Veixu assinará. Os primeiros detalhes sobre a humilhação pública da Rússia serão implementados em breve. O China, o principal partido da Rússia, ajuda a manter sua economia trabalhando e travando guerras na Ucrânia. O que ele fez? Ele fez. Pneu. O pneu está em Benze. Quero dizer, para manter contatos efetivos com o presidente Vladimir Putin de várias formas, para benefícios do desenvolvimento dinâmico e de relações de longo prazo entre a Rússia. Mas será mesmo assim? No final das contas, ao mesmo tempo, a China, no entanto, vendeu componentes para a Rússia. E os bancos chineses estão deixando de fazer transações com a Rússia por causa das sanções. Vou dezenas de milhões de soldados chineses. Agora isso vai ser exatamente o que precisamos. Por que você acha isso? Por que não? Você acha que só os soldados deveriam? Olhando para a região de Belgorod e Tenzo. Como nos faltam membros para nós? Muito frequentemente ouvimos declarações da China de que nunca venderam armas para a Rússia. E que China está defendendo o território da Ucrânia e que este foi o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Há apenas 3 anos. Os propagandistas mudaram isso, incluindo tudo em Xin. Agora estávamos vendendo carros monstruosos. Muitos. Muito mais barato que os carros que vendíamos antes. Comprei 3 pares com Gucci sapato. 2.000 rublos cada. Discreto. Eles provavelmente também foram feitos em Xin. Espero que aqui também tenham falsificado. Certamente. Agora eu compro, em princípio. Elas foram apenas falsificadas. O que é isso? Não precisa escrever. Esse apoio da economia chinesa à Rússia resultou na queda do prestígio dos fabricantes russos. E veja, por exemplo, os soldados estão caminhando. O que é isso? Na fábrica de produção russa, isso aqui? Tem que ser muito patriota para andar como patriota. Por quê? Porque custa quase uma fortuna para mim. Vive quebrando e as peças são caríssimas. Por isso a galera anda de chinês. Agora estão precisando de motos. Russas? Não. Por algum motivo. É isso mesmo. Russas não tem nenhuma. É disso que estou falando. Não, motos russas não existem. E aí? Não faço ideia. Se olharmos para a Federação Russa do ponto de vista econômico, eles simplesmente usam como um mercado consumidor comum.
como se diz de verdade, na indústria, mas a engenharia civil praticamente, como dizem, foi reduzida a quase zero. E a Rússia praticamente se transformou em um apetite por matérias-primas. Ou seja, o chefe do Ministério da Religião, Luvrod, criou uma metáfora muito boa quando chamaram Putin de burro de carpe, de Xi Jinping. Como se diz de verdade, na condução do burro, no doador em casa e no patrão. Portanto, todos os programas dependem, é claro, do tipo de propostas feitas pelo presidente da China e sua equipe. O que o nosso presidente fez? No fim das contas, tudo que a China precisa do ponto de vista econômico são matérias-primas baratas. E, aliás, a Federação Russa tem de sobra. E não é só petróleo e gás, mas também lítio, madeira, metais bastante valiosos. E, na verdade, urânio também. Ou seja, tudo isso, depois, a própria China começa a produzir produtos para o mundo todo. E essa situação, justamente, está se manifestando em aspectos completamente diferentes. Na China, foram oficialmente aprovados novos mapas geográficos, nos quais parte do território da Rússia, a região de Amur e Ussuri, é apresentada como território chinês. Os chineses, de fato, já ocuparam enormes áreas da Sibéria e transformaram o território em suas próprias colônias. O dragão chinês, claro, estará no próprio país, porque, na minha opinião, ele tem certos fundamentos sobre o fato de que temos uma grande parte. E isso era um fato. Claro, no começo havia entusiasmo, mas ele foi prejudicial, e depois todos nós entendemos que a Ásia se tornou uma colônia chinesa. Isso é simplesmente um compressor escravagista. Escravagista ou imprensa? Por quê? Afinal, a indignação ainda existe. E os trabalhadores saem de Azina para protestarem Azina, não de Azina. E ainda tem medo. Eles têm medo regularmente, dizendo que você não vai conseguir trabalhar nesta cidade. E isso foi muito bom. E essa capacidade de esperar também tem a ver com a integração dos chineses no território da Federação Russa. Isso, na verdade, já é um fato. E ainda, se você prestar atenção em alguns mapas chineses, algumas regiões da Rússia já aparecem com nomes em chinês. Olha, parece-me que para apontar um erro, A Rus Television já está exibindo um vídeo sobre como o mar está sendo descoberto pelos chineses, e entre os chineanos, ele participa ativamente de escolas e agentes dos russos. No fim do mundo. no fim do mundo, Meu celular. comando, Soldado. 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 Ela está em dois grupos. Aqueles que querem aprender e aqueles que são da rede. E dizem que, para precisarmos dos chineanos, não vamos viajar para lugar nenhum. Eu explico para eles de uma forma bem simples. Na verdade, eu digo, eu não participo dos chineanos aqui para vocês, mas participo dos chineanos para vocês, pensando na minha própria cabeça. E essa habilidade sempre vai ser útil. Putin sempre tenta caracterizar o relacionamento com os chineses como uma amizade forte. Mas para os chineses, o Jimp literalmente cospe no Putin. A Rússia caiu, justamente, naquela grande vitória. E até hoje, meu amigo e representante da China me ofereceu aquele pato de Pequim. Vou ser sincero com vocês, só tinha 2 pedacinhos lá. Acho que vou comer só um pedaço. Sabe como é, né? Mas não consegui resistir. Acabei comendo o segundo também. E estava bom demais. A China e a Rússia, sendo os principais palcos das operações militares na Segunda Guerra Mundial, deram uma contribuição decisiva para a vitória sobre o fascismo e, assim, lançaram a pedra fundamental da ordem mundial do pós-guerra. A China e a Rússia não são nem aliadas, nem parceiras. E, aqui, isso é importante,
já que a China tem motivação suficiente para limitar sua cooperação com a Federação Russa. Pode-se acreditar que ela fará isso. E a Rússia, na verdade, não tem outra escolha. Ou faz amizade agora com a China, ou então enfrenta sanções econômicas. E, como consequência, políticos, ministros e todos os outros ao mesmo tempo. Mas o pneu não ajuda a Rússia a manter sua economia ou a vencer a guerra, mas simplesmente ganhará a oportunidade de ganhar seus recursos e fortalecer sua influência na Ásia. Urgento. Nardugan e Alice eram as caças de Putin. Aconteceu de forma intrigante. Rose é finalmente expulso de Cáucaso. Um duro golpe para Moscou. Os propagandistas já estão em ação. É o fim em uma bomba. Trump está entregando as forças armadas ucranianas, algo que colocaria o exército russo de joelhos. Veja todos os detalhes. A caixa acoplada do vaso sanitário de Kubeeva começou a vazar de medo do machado. O mapa é alarmante. Os tomahawks estão mirando com alcance de 2.500 quilômetros. Toda a parte europeia da Rússia está em risco. Aliás, os Kubeeva já estão sendo aguardados em Petersburgo. Tudo incluso. Uma porção imperial de sorvete em Petersburgo. Neste restaurante de Petersburgo, você pode experimentar uma porção de sorvete de chocolate com pedaços de biscoito e chocolate, servida de um jeito bem autoral. A primeira foto dos filhos em comum de Putin e Kabaeva. Encontre 10 diferenças. Os filhos de Putin e Kabaeva receberam um sobrenome de cobertura. Eles foram registrados como Ivan e Vladimir Stridanov. Agora o Trump está bombando a pé no TikTok. Quero me dirigir à juventude, a esta nova geração vibrante e cheia de esperança. Este é um mausoléu imponente e solene, um local de profunda memória e respeito, dedicado a pessoas notáveis que, na verdade, construíram e edificaram juntos, com grande esforço e dedicação, não apenas a Rússia, mas também os alicerces de um futuro promissor para todos. Eles também estiveram lá, e eles estavam no Azerbaijão. Eles também foram ao Azerbaijão. A cúpula é dos estados turcos, e eles começam Gabala. Os Vedereis Turquia, Azerbaijão, Cazaquistão e Uzbequistão, eles já estão no ar. 7. Os nós de Vedereis estão presentes, mas Putin estava descendo para a Caucásia. Eves discute insegurança, economia de novo Onil turca. Varentia Undred se primando, End dizes ocupa Rússia e End o identi. Os nós de Vedereis são Rússia, Turquia, Ocidente. Neste momento, a Eslováquia entrou na batalha contra Putin e chocou a todos. Isso precisa ser visto. Fico literalmente desligou Moscou. Uma decisão histórica foi tomada. Bratislava entrou na batalha contra Putin. Documentos importantes foram assinados, retornando ao apoio absoluto a Kiev. A Eslováquia teve coragem. As forças armadas ucranianas recebem um poder desconhecido. Não perca os primeiros detalhes sobre as mudanças chocantes no mundo. Nosso objetivo é o fim rápido da guerra, para que os eslavos não destruam uns aos outros. A guerra poderia ter terminado 3 meses após o início. Ele é conhecido por suas declarações fortemente anti-ucranianas e por sua retórica contrária à Rússia. Não há razões morais, históricas ou legais para que a Eslováquia esteja envolvida na guerra. Agora Fico tenta encontrar um equilíbrio entre a conciliação e o apoio. Mesmo assim, ele tenta garantir uma posição mais equilibrada. E sim, como foi dito corretamente, o ideal seria que todos estivessem bem sob diferentes tetos ao mesmo tempo. E enquanto for possível recusar os recursos russos, é isso que eles vão fazer. O país, que mais uma vez se culpou por não ter votado pela liberação dos fundos de ajuda financeira à Ucrânia pela União Europeia, agora volta a agir como parceiro, porque sabe o que isso significa. A Eslováquia vai tentar se adaptar, apesar de ainda... Eles continuam comprando e produzindo recursos energéticos que usam tanto para si quanto para outros. Eles vão tentar manter o equilíbrio, mas não pretendem fornecer armas ucranianas. Suas próprias armas, sim, nesses pacotes de ajuda. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que a posição da Eslováquia já evoluiu a ponto de eles mesmos estarem dispostos a tomar esse tipo de atitude, com boa vontade, mostra que estão prontos para ajudar a Ucrânia.
mesmo que seja em termos humanitários, até mesmo em questões de reconhecimento. Na verdade, isso já é um bom caminho em direção ao diálogo. A Eslováquia vai fornecer à Ucrânia equipamentos para desminagem e evacuação, e isso foi anunciado pelo primeiro-ministro Denis Nial. O pacote vai incluir não apenas veículos blindados. Esses lendários veículos equipados são capazes de desativar minas em 1 minuto, mas também equipamentos de engenharia. Máquinas para construção, transporte, sistemas de desminagem e meios para evacuação médica. Junto com isso, ele agradeceu ao colega da Eslováquia pela ajuda que salva vidas de ucranianos. Sentimos o apoio da Eslováquia no caminho para um passaporte digno e seguro. O ministro da Defesa da Eslováquia, Robert Kaliak, confirmou que a Eslováquia não vai parar por aqui. Kiko achava que isso agradaria à Europa e que Moscou não ficaria muito satisfeita. A política da Eslováquia. Assim como a política da Hungria. Por exemplo, a política da Hungria é muito situacional. E, dependendo do que acontece, as decisões são tomadas. Mas, apesar disso, a ajuda para a Ucrânia é muito importante. Kaliak destacou que agora eles estão trabalhando em novos projetos entre empresas ucranianas e eslovacas. Estamos aumentando significativamente a produção de armas e sistemas de tiro para apoiar a cooperação em defesa. Estamos abertos a investimentos em projetos de defesa em conjunto entre Eslováquia e Ucrânia. Por isso, incluí na minha delegação vários representantes da indústria de defesa da Eslováquia. É notável que o pacote anterior, o 13º, de fornecimento de ajuda militar à Ucrânia, foi ainda em fevereiro de 2022. Bratislava conseguiu suspender o envio de recursos para Kiev pelo menos 3 vezes. A primeira vez foi em outubro de 2023, depois em janeiro e março de 2025. Pouco depois do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, ter visitado Moscou. Ele declarou que a Eslováquia não apoiaria a Ucrânia. A Eslováquia não apoiará a Ucrânia nem financeiramente, nem militarmente, para continuar a guerra. Se outros fizerem isso, nós vamos apoiar. Cada uma dessas pausas teve impacto no Kremlin. E nossos defensores na linha de frente não receberam ajuda importante na área de combate, que poderia proteger o território do inimigo de Moscou. E Fico explicou isso de outra forma. Ele disse que era preciso focar nos problemas internos, quando era necessário revisar os princípios de apoio. O chefe Fico também destacou um pacote de ajuda de 40 milhões de euros, reduzindo o apoio militar, e não apenas o militar, mas também o não letal. Vemos que a Eslováquia agora tenta, digamos assim, com uma visita à Ucrânia. Por parte do ministro da Defesa, dar um sinal político não só para Kiev. E também em Bruxelas, de que a Eslováquia está pronta para adotar uma política mais equilibrada e não, digamos, anti-ucraniana ou anti-europeia. As oscilações de Fico entre a integração europeia e a inclinação pró-Rússia não vão levar a nada de bom. Vamos observar a política realista clássica, absolutamente, agora, do primeiro-ministro Fico, da Eslováquia e, muito provavelmente, isso deve continuar sendo a principal linha da Eslováquia. Os eslovacos já foram às ruas várias vezes porque, depois de 2 anos, perceberam que não concordavam com a política pró-Rússia de seu primeiro-ministro, que não vê problema em apertar a mão de uma criança criminosa, responsável por iniciar a guerra. Mas, ao mesmo tempo, o pacote de ajuda a Kiev de hoje mostra que os pragmáticos irmãos de Bratislava entendem que, atualmente, é mais vantajoso e industrialmente interessante ajudar Kiev do que ajudar Moscou. Assassinato em Rússia. Belgorod está sob fogo. Um míssil russo atingiu diretamente uma casa. Putin ataca novamente seu próprio povo. O tempo da defesa se reflete, explosões e caos. O Kremlin, como de costume, grita, está tudo sob controle. E, ao mesmo tempo, houve-se uma explosão alta. Trump atirou em Putin na parede. Super armas navais já estão a caminho da Ucrânia. E isso não é tudo. Assassinato de soldados russos. Os ocupantes simplesmente atiraram. Essas imagens estão bombando na internet. Veja só. Um míssil russo atingiu um prédio de vários andares. Belgorod está em chamas.
Amigos, eu não vou conseguir sair. É isso? Crank se rendeu. Sim, eu quase tomei uma decisão. Se pensar bem. Tomalkov, eu vou até vocês. Ucrânia. Os Estados Unidos assinaram um contrato para fornecer 200 Tomahawks, supostamente para a Holanda, mas todo mundo entende que esses mísseis podem acabar na Ucrânia. E isso é um sinal para Moscou de que a Aliança Ocidental está estendendo os prazos. O assassinato de russos perto de Kupiansk está acontecendo ao vivo. A operação especial está acontecendo como planejado? O tempo, apesar das tentativas de resistência feroz, está se esgotando. A propaganda é russa, mas isso está mudando de ideia. Ataques às nossas réplicas petrófilas tornaram-se regulares. E o plano? Qual é o plano? Qual era o plano? E Putin enviando nova bucha de canhão para a Ucrânia. 25 mil cubanos serão massacrados. Rússia e Cuba. Guerra, amigos, amigos. Rússia? Seus. Irmão, isso é bom. Choque. A Federação Russa era Owen. Agora já é a decisão final. Putin enviou tropas em direção à OTAN. O lançador de drones, comparado com o que está por vir, não foi grande coisa. É tempo de verdadeiro terror. Neste momento, colunas de motores avançam em direção à Finlândia. O Kremlin observa tudo de baixo e ri loucamente na cara do Oriente. A criança botão está pronta. Quando Putin apertar, será que a OTAN vai reagir a tempo? Sobre isso, no próximo segmento. Fake news e provocações. Moscou volta aos velhos costumes. Fábrica de mentiras, provocações e intimidação. A Rússia está acelerando a fase de preparação informacional e psicológica, chamada de fase 0, em sua campanha de preparação para uma possível guerra com a OTAN. A Rússia entrou na primeira fase de preparação, a fase 0, para avançar para um nível de guerra mais elevado do que aquele em que está atualmente envolvida, por exemplo. Para uma futura guerra entre a OTAN e a Rússia, escrevem analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. Desde agosto de 2025, Moscou intensificou suas operações. Desde a invasão de drones no espaço aéreo de resgate até provas falsas sobre supostos ataques que estariam sendo preparados na Europa. As últimas acusações contra a Ucrânia. Eles afirmam que Londres está planejando um ataque de pró-ucranianos russos contra navios militares e civis. A declaração do Conselho da Internet da Rússia em 6 de outubro vem após declarações falsas do SVR em relação a países europeus como Polônia, Moldávia e Sérvia. E nas últimas semanas, o SVR passou a fazer esse tipo de declaração com mais frequência, o que indica um novo esquema de ações coordenadas, segundo analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. Essas ações não são espontâneas. É uma estratégia muito deliberada, baseada na experiência de 2014 e 2022, quando o Kremlin usou a desinformação como preparação de artilharia antes da guerra em grande escala contra a Ucrânia. Além disso, a aliança está monitorando ativamente os equipamentos das operações de informação russas, registrando um aumento na atividade de trolls e redes falsas. As campanhas são especialmente significativas na Polônia, Alemanha, Eslováquia e nos países bálticos. É justamente nesses lugares que Moscou tenta semear discórdia em relação à guerra e incerteza, assim como em relação aos compromissos da aliança. Aproveitando-se da disseminação de opiniões alternativas e de movimentos antiglobalistas, o Kremlin constrói uma rede de porta-vozes, blogueiros e pseudo-especialistas leais. A tarefa deles é plantar na cabeça das pessoas a ideia de que a OTAN provoca a Rússia, que o leste europeu está cansado da Ucrânia e que uma nova guerra é impossível. Além disso, nos países do leste circulam rumores sobre mobilização e ameaças de uso de armas nucleares. O próprio Putin já disse, ainda em dezembro de 2021, que planeja continuar, que seu objetivo não é só a Ucrânia, mas também a Europa, a OTAN e a região do Ártico. Essa retórica não é só propaganda, mas também um instrumento de pressão. Moscou monitora a resiliência das comunidades do leste, o nível de medo e a capacidade de reagir. Quanto mais se discute sobre a ameaça, menos as pessoas acreditam nela. E assim, fica mais fácil lançar uma bomba de verdade.
seja ela política, econômica ou militar. Tudo o que está acontecendo agora é uma pressão sobre a União Europeia, sobre nossos parceiros europeus, para que eles façam o presidente Zelensky ser mais flexível, para que ele aceite as condições propostas pela Federação Russa. 204 regiões e assim por diante. Todos esses drones no território da União Europeia e assim por diante, isso é provocação. Isso é absolutamente verdade. Mas essas são tentativas de pressionar os países europeus, a União Europeia, para que eles também sejam um pouco mais abrangentes em suas relações com a Rússia. Afinal, provocações da Rússia interromperam o fluxo contínuo de gás russo, especificamente liquidador de gás. Por enquanto, é claro, só há uma coisa: o Kremlin está testando o território. Mas ninguém sabe o que acontecerá amanhã. Essas ações podem facilmente se transformar em ataques reais. A fase 0 não é um ataque direto, mas um preparo psicológico para ele. O objetivo dela é desestabilizar o site de informações, semeando pânico, insegurança e a sensação de impossibilidade de uma nova guerra. Agora, justamente agora, quando o futuro de todo o continente depende da reação dos políticos do leste, a guerra no Báltico já está em andamento. Após as invasões de 3 cossacos russos, que literalmente chegaram à capital da Estônia, o artigo 4 da OTAN foi ativado lá. Estamos convocando consultas de acordo com o artigo 4. Se juntar tudo o que aconteceu nas últimas semanas, incluindo o ataque à Polônia com 19 drones, isso já é um teste sistemático para a OTAN. A violação do espaço aéreo da Estônia por 12 minutos exige uma solução, tanto em nível político quanto prático. Sim, de fato, a guerra com a Federação Russa é absolutamente real. Isso é óbvio. Isso é uma demonstração para os europeus de que há falta de decisão deles e que a OTAN, ou melhor, eles não estão enfrentando os testes como deveriam. Na Alemanha, Lituânia e República Tcheca já declararam que, em caso de tais provocações, as aeronaves devem ser abatidas. Eles estão testando nossa resistência, nossa prontidão para defender. Acho que precisamos ser muito firmes no sentido de que, se houver violações das regras, devemos responder de maneira adequada, até mesmo militarmente, neste caso, abatendo as aeronaves. E só então a Rússia vai entender muito rapidamente que cometeu um erro. Mas ainda não estamos em todos os lugares em relação à Rússia. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Trump, continua falando sobre essa questão já há alguns dias. Por enquanto, não vou dizer nada sobre isso, mas em breve serei informado e comunicarei a vocês hoje ou amanhã. Eu não gosto quando isso acontece. Isso pode causar grandes problemas. Agora estamos chegando a consequências claras. Na verdade, a realidade dos Estados Unidos é cumprir com suas próprias obrigações na área de segurança europeia. Por quê? Porque a Europa não tem outras opções. Eles não têm onde comprar armas. O complexo industrial não está nessa direção. Não há poder militar. Todos estão prontos para um acordo de boa convivência, para viver com riqueza, mas, para ser sincero, na Europa já não estão acostumados a defender seus interesses com armas nas mãos. Além disso, surgiram informações públicas de que os Estados Unidos querem cancelar completamente a proteção dos países bálticos. Por quê? Bem, recentemente saiu a notícia de que os Estados Unidos estão se recusando a fornecer sistemas de defesa aérea para os países bálticos. E, inclusive, talvez eles até comecem, com o tempo, a reduzir ainda mais a ajuda militar, até mesmo dos exércitos. É exatamente isso que os países europeus esperam dos Estados Unidos diante de tais ataques contra a parte da Rússia. A Rússia já provoca os países bálticos há 4 anos. Por exemplo, utiliza ativamente fronteiras ilegais e não oficiais para transportar patrulhas por lá. A Estônia interceptou um desses navios de patrulha que não tinha a documentação adequada. Mas, após a inspeção, o navio foi liberado.
Todos nós vamos monitorar e inspecionar os navios do exército de fronteira russo, caso apareça algo desconhecido. E a Rússia está nervosa com isso. Este é um método ilegal que a Rússia usa para ganhar dinheiro para a guerra na Ucrânia e realizar operações híbridas contra países europeus. UTA. Agora, Putin, e isso é importante, não está realmente planejando uma operação contra os países UEA e UTA. Ou seja, em outras palavras, Putin quer conseguir o que deseja sem guerra, apenas aumentando as ameaças militares ao redor dos países europeus e mostrando sua fraqueza e injustiça principalmente na própria defesa. Em vez disso, os russos já destruíram várias vezes cabos de comunicação entre países europeus no Mar Báltico. Por causa disso, mais um petruísta foi morto em uma ilha da Finlândia. Nesse caso, o trator pode levar o Tena para a prisão. Acho que podemos perceber que agora é hora de nos acostumarmos com a nova realidade. Muita coisa parecida pode acontecer no futuro. Claro, uma vez isso aconteceu no ano passado, um navio deixou o Mar Báltico, mas já passamos por este ano. Tolerar esse tipo de ação, claro, é simplesmente dar carta branca para que Putin continue fazendo isso e ainda aumente as ameaças correspondentes. Ou seja, a impunidade de Putin só vai motivá-lo ainda mais a aumentar esse nível de escalada? Tanto em relação à Ucrânia, quanto em relação à União Europeia e aos países da OTAN, de forma contínua e preocupante. Enquanto os países da OTAN hesitam, isso definitivamente dá carta branca para Putin e deixa claro que ele pode fazer o que quiser impunemente, desde pequenas provocações até uma invasão direta aos países bálticos. Um golpe em Moscou, direto de Washington. Não faz mais sentido esconder isso. Trump lança tomahawks contra Putin. A paciência da Casa Branca se esgotou. A bomba começa a agir. É difícil de acreditar. A vitória da Rússia vai acontecer ao vivo. A ordem foi dada na URSS. O mundo aplaude. Os tátaros não sabem onde se esconder. A cidade dos nervos se transformou na última sinfonia do Kremlin. Você precisa ver isso em primeira mão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quase tomou a decisão de garantir missões que futuramente vão apoiar a Ucrânia. Sim. Eu quase decidi, se pensar direito. Sim, acho que quero saber o que eles vão fazer com eles, para onde vão mandá-los. Acho que vou fazer essa pergunta. No final da semana passada, o líder russo Vladimir Putin declarou que o envio de missões americanas, caso sejam enviadas para a Ucrânia, levará a uma nova escalada, especialmente nas relações entre Moscou e Washington. Putin chamou as missões de pouco modernas e observou que fornecer essas missões à Ucrânia não mudará o equilíbrio no campo de batalha. Se vai ter ou não tomahawks, vou dizer que ainda não tenho 100% de certeza. Por enquanto, me parece que é mais não do que sim. Mas o que realmente importa é que não só mudaram as palavras de Trump, como também surgiu no noticiário a informação de que os Estados Unidos acreditam que tem uma gama significativamente maior de armas que podem vender aos parceiros europeus na Ucrânia. Isso realmente muda as regras do jogo. E isso é mais uma pressão, em primeiro lugar, sobre o círculo próximo a Putin. Porque eles deixaram muito claro para eles que esperavam uma vitória nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos puderem levar Tomahawk para a Ucrânia, eu vou até vocês. A transferência das missões pode levar vários meses. Quem escreveu sobre isso foi o chefe do gabinete do primeiro-ministro da Rada Suprema no parlamento da Ucrânia, Yegor Cherny. Então, antes de tudo, isso é uma forma de pressionar Putin e tentar forçá-lo a agir. E só depois vem a melhora das nossas capacidades militares. Trump não disse que já está quase decidido, que ele não quer escalar e quer explicar como essas missões serão usadas. Cherny afirma que a transferência do Tomahawk para a Ucrânia é um teste para Putin e que isso pode acontecer em etapas. Em cada uma dessas etapas, Putin terá a oportunidade de recuar e iniciar negociações, por isso, provavelmente, o fornecimento e o uso das missões serão muito graduais. Tomahawk é um termo conhecido, e é por isso que estamos discutindo sobre ele.
Mas é importante lembrar que existem outros tipos de missões que são desconhecidas e, talvez, melhores do que o Tomal. O Tomal não é uma ideia nova, é uma missão já bastante antiga. Agora, essas missões modernas, seus nomes não significam nada para ninguém. Se elas também forem fornecidas à Ucrânia, isso, sem dúvida, será um enorme problema para a Rússia. Putin pode se voltar contra a Rússia, com o envio das missões do Tomal para a Ucrânia. Essa opinião foi expressa pelo presidente dos Estados Unidos, Putin Valkyr. Valkyr acredita que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pessoalmente pressionou o presidente americano. Essa é a promessa de Trump a Putin, para cumprir os acordos com Zelensky, sobre os quais Trump anunciou em branca após o encontro com Putin no Alasca. Eu acho que isso é uma evidência. E uma dessas evidências, aliás, são os ataques constantes contra fazendeiros russos. Lembro que o presidente Trump, Biden, apoiava a Ucrânia. Ao mesmo tempo, ele dizia: não, 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 vamos impedir que vocês ataquem os fazendeiros russos. A Ucrânia parou por aí. Donald Trump não apoia a Ucrânia da mesma forma. Além disso, na primeira metade do ano, ele achava que estaria mais do lado dos pró-russos do que dos ucranianos. Agora ele está mudando um pouco sua postura, ou talvez até de forma radical. No entanto, como apontam novamente os analistas, o Instituto para o Estudo da Guerra escreve que, se a Ucrânia não receber Tomahawks, cerca de 2.000 unidades industriais e militares russas podem ficar sob ameaça, desde drones Shahed até bombardeios e mísseis. Isso é tudo por hoje. Para mais notícias quentes da linha de frente, junte-se à próxima edição.